Senadora Ana Amélia, agradeço a Vossa Excelência, como sempre presente aqui no Senado, para que a gente pudesse abrir essa sessão nesta sexta-feira. Como eu tenho outro evento que vou participar às 10, senador, vou tentar ser o mais rápido possível, mas quero só comentar, tive o encontro na CONTAG essa semana, participei da abertura do Seminário Nacional sobre a Agricultura Familiar na sede da CONTAG. Fiquei muito satisfeito com a visão dos líderes de todo o Brasil que estavam lá, onde debatemos a conjuntura nacional, mas aprofundamos mesmo foi a questão da reforma da Previdência, que é uma preocupação muito grande dos trabalhadores rurais, sejam pequenos, médios ou mesmo grandes. E por esse motivo eu vou sintetizar aqui a carta que recebi lá na CONTAG, em parceria com as FETAGs, a CTT-RS e a CONTAR, que escreveram uma carta aberta ao Parlamento contra a reforma da Previdência. E aqui, presidenta, eu vou falar somente desse tema, que me comprometi lá com os trabalhadores rurais de trazer à tribuna do Senado. O registro que faço interessa a milhões de brasileiros, porque todos os brasileiros estão preocupados com a dita reforma da Previdência. Mas diz a carta que recebi dos trabalhadores rurais esta semana. A proposta de reforma da Previdência Rural, conforme consta no texto, inclusive substitutivo, a PEC 287, aprovado pela Comissão Especial, segundo eles, e a minha visão também, restringe drasticamente os direitos previdenciários dos trabalhadores rurais e urbanos. A Previdência Rural, além de atender aos ditames da Justiça Social, recompensando aqueles que trabalham duro no campo ao longo de todas as suas vidas, para manter a produção e os alimentos na mesa de cada brasileiro e brasileira, tem um papel fundamental para a sustentação dos municípios do interior, constituindo-se no principal programa de interiorização de recursos públicos no Brasil. Em mais de 70% dos municípios do nosso país, os recursos da Previdência Rural, especialmente das aposentadorias que circulam na economia local, superam os recursos do Fundo de Participação dos Municípios, FPM. São esses recursos que movimentam diretamente o comércio local, dizem eles na carta, e sustentam e favorecem o desenvolvimento dos pequenos e médios municípios. O governo adotou uma medida desproporcional no texto da reforma ao propor o aumento do período de carência para a aposentadoria mínima dos assalariados rurais de 15 para 25 anos de contribuição, quando a expectativa deles é que a gente caminhasse nesse Congresso para assegurar aos trabalhadores rurais o mesmo princípio assegurado aos outros trabalhadores. Tudo bem, o mínimo era 25 anos, mas se ele chegasse a 35, eles teriam o direito, num outro sistema, a se aposentar, inclusive com salário integral, ou seja, maior que o salário mínimo. Quando a gente fala aqui, no mínimo 25 anos de contribuição, está assegurado a ele somente um salário mínimo. Então, de vez de melhorar essa expectativa, piorou, porque agora querem apontar para a contribuição individual de cada um. Trata-se, portanto, segundo a CONTAG, a FETAG e todas as organizações dos trabalhadores rurais, de exigência cruel para esses trabalhadores, cuja maioria, ao longo da sua vida, consegue ter contrato de trabalho formalizado apenas por alguns períodos sazonais, em época de safras. Exigir 25 anos, no mínimo de contribuição, desses trabalhadores para o acesso à aposentadoria significa excluir
os mesmos do acesso a esse benefício. Propõe ainda o governo equiparar a idade de aposentadoria de assalariados rurais e dos trabalhadores urbanos. No propósito original, 65 anos, e agora, com algumas alterações, 65 homens e 60 mulheres, bem como elevar a idade da trabalhadora rural segurada especial para 57 anos. Sabe-se que a exigência da idade mínima para a aposentadoria é o tipo de requisito que não pode ser universal e valer de forma indistintamente para todos. Na área rural, a jornada de trabalho extensiva ao trabalho penoso e degradante faz com que o trabalhador e a trabalhadora rural acabem por envelhecer precocemente, além de limitar de forma prematura as condições físicas para a execução plena das atividades rurais. Isso reduz a expectativa de vida desses trabalhadores quando comparada à expectativa de vida da maioria da população. Ademais, a expectativa de vida é uma variável muito sensível às diferenças regionais e às condições socioeconômicas da população. Basta verificar que na região Nordeste as pessoas têm expectativa de vida menor que na região Sul. O governo pretende também extinguir a contribuição previdenciária dos agricultores familiares, denominados segurados especiais, que tem como base de cálculo a receita bruta proveniente da venda da produção rural e exigir dos mesmos contribuições individualizadas de cada membro do grupo familiar, para serem computadas mês a mês, mediante a aplicação de uma alíquota que terá como base o cálculo o salário mínimo. Para quem conhece os meandros da agricultura, é fácil perceber que milhares e milhares de famílias rurais não vão dispor de renda monetária para garantir a proteção previdenciária de cada um dos membros do grupo familiar. Os dados do Censo Agrícola de 2006 deixam claro que, caso seja estabelecida a contribuição individual para os agricultores e agricultoras familiares, a maioria, com certeza a maioria, estará permanentemente excluída da Previdência. Paga e não vai se aposentar, já que 61%, diz o documento, dos grupos familiares, o que equivale a mais ou menos 3.200.000 de estabelecimentos agropecuários, oferem renda líquida anual inferior a R$ 1.500. A convivência dos agricultores, famílias, com as incertezas climáticas, secas, enchentes, que afetam a produção agropecuária, a submissão ao mercado como definidor dos preços de produtos, que muitas vezes nem cobre o custo de produção e a sazonalidade de renda. Só lembrar a questão do leite lá no Rio Grande do Sul, onde vimos o desespero dos produtores de leite, quando o que recebe não paga nem o custo pela concorrência desleal do leite importado. Não permite que a maioria desses segurados, com certeza, possa contribuir com regularidade para a Previdência. Há que se considerar ainda que a substituição da contribuição sobre a produção comercializada por uma contribuição individual vai significar menor arrecadação proveniente da área rural. Por um lado, os dados censitários apontam para a redução da taxa de natalidade no campo, com um processo acentuado de envelhecimento da população rural, o que significa que, no futuro, menos contribuintes rurais pagando a Previdência, e se essa reforma for aprovada, o abandono cada vez maior daqueles que dão a sua vida produzindo para que o alimento chegue à mesa de todos nós. Por outro lado, verifica-se, ano após ano, um crescente aumento do volume da produção agropecuária, que significa um volume maior de receita para a Seguridade, se for mantida a comercialização da produção com base de cálculo para a contribuição de segurados especiais, desde que adotados um mecanismo apropriado para aprimorar a arrecadação. Sempre cumpre enfatizar, e já estou terminando, senadora,
pelo compromisso de falar 10 minutos, já estou em 10, só que eu queria falar 10, inclusive, não foi Vossa Excelência. Cumpre enfatizar que a regulação e o aperfeiçoamento da arrecadação das contribuições incidentes sobre a venda da produção também interessa a estados e municípios, pois os mesmos poderão melhorar a sua arrecadação e aperfeiçoar a distribuição dos impostos em seus respectivos territórios, especialmente do ICMS. A mudança na Previdência Rural, na forma proposta, enfatizam eles no final da carta, afetarão as receitas tributárias desses entes federados. Diante de tais propostas, não é difícil prever as consequências nocivas que a reforma previdenciária do governo causará às famílias rurais, aos pequenos e médios municípios e aos seus moradores de um modo geral. A supressão dos direitos previdenciários rurais provocará, em curto prazo, a volta de uma antiga tendência da migração das pessoas dos municípios menores para as grandes cidades. O trabalho penoso no campo e a falta da expectativa de proteção previdenciária vão estimular mais ainda, o já comentado por mim, o êxodo rural, principalmente dos jovens e jovens. É importante observar que a alegação da existência de déficit da Previdência Social não justifica essa reforma nos termos propostos, até porque o suposto déficit é contestado pela maioria dos especialistas do nosso país, e eles colocam aqui, inclusive, pela CPI da Previdência no Senado Federal, que vai terminar o trabalho agora no mês de outubro. É importante, portanto, a manutenção das condições atuais para que os trabalhadores e trabalhadoras rurais possam ter acesso aos benefícios previdenciários. A reforma proposta implica em um agravamento nas condições de vida das famílias do campo e é um claro prejuízo para a esmagadora maioria dos municípios que terão a sua arrecadação e o seu desenvolvimento comprometidos no médio e longo prazo. Assim, pedimos a todos os senhores e senhoras senadores, deputados também, naturalmente, que atuem contra a reforma da Previdência, de modo a evitar que se restringam os direitos previdenciários dos trabalhadores rurais e, por que não dizer, também dos urbanos. Essa caminhada é de todos. O Seminário Nacional sobre o Desenvolvimento da Agricultura Familiar encerra o ciclo de 5 seminários regionais realizados nos últimos meses, reunindo esse encontro aqui em Brasília, com centenas e centenas de líderes, entre dirigentes da CONTAG, das federações, sindicatos, das coordenações regionais e da CONTAR. Por isso, entra para a história essa data que termina esse encontro nacional no dia 21, que terminou no dia 21 de setembro. Era isso, senhora presidenta. Agradeço muito Vossa Excelência. Pude, assim, cumprir o compromisso que assumi, de ler a carta aberta ao Parlamento Federal Brasileiro sobre a reforma da Previdência Rural e os impactos na vida dos agricultores familiares, dos assalariados rurais e da economia dos municípios. Obrigado, presidente. Cumprimento, senador Paulo Paim. Esse tema é um tema candente e eu penso que é uma matéria que é preciso legitimidade com um presidente eleito no ano que vem. Depois disso, pela legitimidade de um debate dessa natureza, que é preciso algum ajuste, sim, mas nós não podemos... Exatamente. Nós não podemos, senador Paim, tratar coisas diferentes de maneira igual. O trabalhador familiar rural não pode ser comparado com um trabalhador da área de serviços, da indústria ou do comércio, ou de outras áreas de serviços. Então, eu tenho também conversado muito com a FETAG no Rio Grande do Sul, Carlos Joel da Silva, nosso presidente, no sentido de não retirar os direitos que foram adquiridos pelos trabalhadores familiares rurais, dos direitos que a Constituição de 88 os concedeu, exatamente pela natureza da sua atividade. Então, vamos trabalhar juntos nessa matéria, porque penso que ela tem um alto interesse social.